Candidato do PDT, Carlos Eduardo Alves nasceu no Rio de Janeiro e é advogado formado pela Universidade Católica Santa Úrsula. Ele iniciou a vida pública elegendo-se deputado estadual em 1986. Foi reeleito por 4 mandatos consecutivos. No ano 2000, foi vice-prefeito de Natal, assumindo o cargo de prefeito em 2002. O candidato foi reeleito prefeito da capital em 2004 e voltou a administrar o município em 2012 e 2016. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, estamos no ar, mais uma sabatina no Minuto 96 FM. É a 7ª desta rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Estado. Queria agradecer a audiência de todos e lembrar que você pode participar mandando sua pergunta pelo Facebook da 96 FM e também do portal nominuto.com. Nosso convidado da noite é o candidato do PDT, o governo do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Alves. Ajudando nessa sabatina, tem aqui a colaboração dos jornalistas Robson Carvalho, da TV União, da Band e também da 96 FM, e o jornalista Alexandre Cavalcante, do blog Pinga Fogo, do portal nominuto.com. Agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom programa. Candidato, o senhor tem 2 minutos nesse início do programa para uma breve apresentação. Boa noite, meu caro Diógenes. Boa noite, Robson Carvalho. Boa noite, Alexandre Cavalcante. Satisfação estar aqui no Minuto.com. Eu quero dizer que tenho uma biografia, naturalmente, para chegar a esse momento de disputar o governo do Rio Grande do Norte. Eu fui deputado estadual durante 10 anos, fui líder de oposição, fui líder de governo, tenho vários projetos e eu gostaria aqui de destacar pelo menos um, que foi o primeiro tratamento institucional à ciência e tecnologia no Rio Grande do Norte, que foi a regulamentação do Fundo de Ciência e Tecnologia, que levou o governo e a universidade a patrocinar pesquisas de vocações econômicas no Rio Grande do Norte, com grandes resultados. Depois, uma experiência como secretário de Estado, durante mais de 5 anos, uma secretaria que nós conseguimos levar a efeito um projeto que modernizou o serviço público, como a Central do Cidadão, tornou-se o serviço público um serviço ágil, fácil e eficiente para o contribuinte, assim como também construímos o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, com cadeias provisórias, com hospital de custódia, regime casa-albergue, e eliminamos, naquela época, o caldeirão do diabo. Depois, por falta de investimento, o sistema teve dificuldades. Assim como a Central do Cidadão, que foi um projeto abandonado, que eu espero, como governador, resgatá-lo para fazê-lo de novo um serviço dinâmico de atendimento à população. Depois, a experiência de 4 vezes prefeito da cidade de Natal, com uma administração marcada por obras perenes, obras fecundas, que estruturaram melhor a cidade de Natal. Citaria aterro sanitário, citaria o Parque da Cidade, citaria 2 maternidades, citaria o primeiro Hospital Municipal de Natal, as unidades de pronto atendimento, as 53 unidades de saúde que foram ampliadas, né, climatizadas. Eu citaria escolas, né, universalizamos a pré-escola de educação infantil e do ensino fundamental, o que quer dizer que nenhuma criança em Natal, né, está fora da sala de aula, só se os pais forem irresponsáveis e não levar. Porque garantimos essa vaga na escola com essa universalização, que foi uma grande conquista, um grande avanço na cidade. Eu quero dizer que tirei Natal 2 vezes do caos, né? E com ajuste fiscal. Quer dizer, eu quero dizer que eu tenho experiência e quero dizer que estou pronto para assumir o governo do Rio Grande do Norte, se assim o povo quiser, e levar a efeito um projeto de governo para resgatar o nosso Estado. Candidato, eu começo exatamente
pela sua trajetória. O senhor foi deputado estadual, já foi secretário de Estado, assumiu a Prefeitura de Natal em 2002, se reelegeu em 2004, conquistou mais 2 mandatos como prefeito da capital. Além desta grande visibilidade que o senhor tem na capital, e essa visibilidade é proporcionada a qualquer político, o senhor disputou o governo do Estado em 2010, percorrendo o Estado inteiro. Por que seus aliados insistem no discurso de que o senhor é pouco conhecido no interior? Na realidade, em 2010, nós tivemos uma candidatura que foi muito prejudicada pelas condições de estrutura. Né? Estrutura de campanha, nós não tínhamos muitos recursos para visitar o interior. Nós disputamos contra as estruturas tradicionais da política do Rio Grande do Norte, como o DEM, o PMDB, o PT, o então PSB, da saudosa ex-governadora Vilma de Faria. Então foi um embate realmente muito desproporcional, foi um embate muito difícil. As pesquisas assim abateram muito o ânimo da nossa campanha e, na realidade, nós não conseguimos chegar a tantos municípios do Rio Grande do Norte. Tá, mas tudo bem, além dessa candidatura, o senhor ocupou cargos importantíssimos e a Prefeitura de Natal dá uma visibilidade a qualquer político. Quer dizer, o seu nome, a sua, até pela tradição familiar, o senhor não, sempre foi muito estadualizado. Então, por que insistir nesse discurso de que o senhor não é conhecido no interior do Estado? Pelas pesquisas. Não sou eu que digo isso. Não é? Eu repito apenas as pesquisas. Há um mês atrás, as pesquisas que nós temos indicam que apenas 52% conhecem o candidato Carlos Eduardo. 48% não conhecem, nem ouviram falar. Então, seus aliados estão certos. Em vez por outra, lembrar isso. Exatamente. Por exemplo, a cidade de Santa Cruz, que fica a 1h30, eu fui há 15 dias lá atrás e recebi um telefonema do líder político local, deputado estadual Tomba, me pedindo que eu chegasse mais cedo, porque ele estava impressionado, que estava visitando as casas e as pessoas pegavam a minha fotografia e perguntavam: Tomba, quem é esse candidato? Quem é esse seu candidato? Então é mais ou menos assim uma amostra. Imagine municípios mais distantes da região do Seridó, da região oeste, que é a maior região, e esse desconhecimento, na realidade, nós estamos lutando contra ele. Quebrando essa barreira. Claro, eu acredito que até o último dia de campanha, eu até agora fui a 62 municípios. A campanha foi muito encurtada, a legislação encurtou a campanha de televisão. Então a campanha efetivamente, Diógenes, começou com a televisão e o rádio. A televisão e o rádio botou a campanha na rua. E desde esse tempo, aí a gente sente, quando viaja para o interior, a movimentação, que efetivamente a campanha começou. E nesse esforço, que eu acho que isso vai ter que ser até revisto, tem que ser revisto, porque nós temos 167 municípios. Eu vou fazer um esforço e ainda não vou visitar quase 50 municípios. Não vai dar, é humanamente impossível. Nós temos feito 7 municípios por dia a partir de quarta-feira, tá certo? 7 municípios. O seu desejo era visitar todos. É claro, o desejo é importante ir, tá certo? Mas, infelizmente, essa legislação encurtou, não calculou bem. E o que vai acontecer é que vai ficar a mensagem do rádio e da televisão e das redes sociais. Robson Carvalho. Boa noite, Diógenes, candidato Carlos Eduardo, amigos telespectadores, ouvintes internautas e também jornalista Alexandre Cavalcante. Candidato, o senhor já teve a oportunidade por 4 vezes de governar a cidade de Natal. Há uma questão histórica que se discute, que é a necessidade de uma vez por todas, de resolver a questão da licitação do sistema de transporte coletivo da cidade do Natal. Né? Como qualquer outra área da gestão pública, tudo se deve fazer com base em licitação. No entanto, com 4 oportunidades de mandato,
o senhor ainda não conseguiu, realizar essa licitação e gerou inclusive até um problema que é um procedimento de investigação do Ministério Público, já essa semana divulgado, que levanta suspeitas sobre algum tipo de negociação que pode ter acontecido, com doação de campanha, algo desse tipo. Aí eu pergunto, qual é a dificuldade, candidato, de se conseguir realizar algo que é tão importante para a população? Veja, de 2002 a 2008, eu encontrei, como prefeito, uma decisão judicial que nós não poderíamos realizar a licitação até 2010. Nós tentamos contestamos isso e não tivemos êxito. Havia uma decisão judicial que a licitação seria a partir de 2010. Isso, na época, foi muito falado. Depois que eu retornei em 2013, nós realmente fizemos a licitação. Por 2 vezes foi feita a licitação, mas a licitação foi vazia. Vocês, como jornalistas, e o ouvinte, atento às coisas que acontecem em Natal, acompanharam isso. Acontece que realizar não depende só da prefeitura, depende do mercado. É uma licitação que envolve muitos recursos, investimentos de quase R$500 milhão. É uma licitação nacional. Todo esse processo licitatório, ele foi acompanhado para e passo por os organismos de controle, tá certo, do Estado. Nós não fizemos uma coisa unilateral, uma coisa só de intenção da prefeitura, nós fizemos questão de consultar, tá certo? E o problema foi o mercado. Todas as 2 licitações deram vazia. O que se diz, Robson, é que o que foi alterado, as alterações que fizeram na Câmara, se tornou o processo licitatório e o negócio do transporte público inviável sob o ponto de vista econômico. Então, eu, que fui prefeito de Natal por tanto tempo, que fiz 2 maternidades, o primeiro hospital, que fiz ginásio poliesportivo, que fiz parque da cidade, que urbanizei, que fiz aterro sanitário, né, que fizemos 45 escolas e universalizamos Agora, esse problema, né, foi resolvido então, em São Gonçalo do Amarante e Parnamirim também. Pois é, então você veja o seguinte, aqui é uma iniciativa da prefeitura, mas o projeto passa na Câmara, a Câmara modificou o projeto, veio para a minha sanção e eu sancionei o projeto e fomos para a licitação. Nós realizamos por 2 vezes e simplesmente o mercado não achou que era um projeto econômico, o transporte coletivo de Natal. Por isso que deu 2 vezes vazio. Então, tem certas coisas que independem da ação da prefeitura e do próprio prefeito. E do caso do inquérito? E no caso do inquérito, durante a campanha... Veja bem, eu fui 12 anos prefeito. Todos os anos, no mês de maio, tem a database. O que é a database? É o aumento do salário dos motoristas e cobradores. E aí vem a demanda dessa demanda e vem a demanda do aumento do óleo diesel e outros itens que os empresários apresentam. E todo ano como é feito? Nós recebemos a solicitação da tarifa, nós encaminhamos a STTU é que recebe. E a STTU tem um conselho que é de 31 instituições, associações e entidades. Nenhuma tarifa é uma ação unilateral do prefeito. Não é o prefeito que diz, agora vai aumentar de tanto para tanto. Isso nunca existiu, nem existe. O Conselho tem autonomia para, inclusive, deliberar sobre o reajuste da passagem. E isso é feito com exaustivas discussões. Está lá representante dos estudantes, está lá representante dos idosos, está lá representante dos empresários, e são 31 unidades. Eu encontrei, aliás, com 11 ou era 12,
e elevamos, não porque a gente quis, por reivindicação mesmo da sociedade organizada de Natal, que acha que isso mexe com a economia. Mais de 500 mil pessoas utilizam o transporte coletivo, então eles acham que esse conselho devia ter mais representatividade. Então esse conselho discute, não é só um dia não, ele discute várias reuniões, isso é dissecado até chegar à tarifa, e a tarifa é anunciada pela STTU. Bom, então, eu deixei a prefeitura dia 5 de abril. Em maio já tinha um novo prefeito, que era Álvaro Dias. Quando essa passagem foi majorada, como todos os anos ela é majorada. O que aconteceu? Mas aumenta, por exemplo, há compromissos de que sejam cumpridas algumas etapas que sempre há questionamento de que essas etapas não são cumpridas, seja de melhorias, aumento de frota, outras qualificações, outras qualidades no próprio transporte que deveriam ser acrescidas, mas não são acrescidas, mas geralmente chega o aumento. Todas as etapas, todas as solicitações que nós fazemos, os empresários atendem. Quando eles não atendem, eles já sofrem na próxima tarifa, tá certo? Isso sempre foi abatido na próxima tarifa, porque cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Por exemplo, a gente às vezes pede 100 abrigos de ônibus, a gente pede a renovação de 30% da frota, né? Quando isso é discutido no conselho. O conselho não renovou 30%, renovou 20%, já tem prejuízo na tarifa. Não deu 100 paradas de ônibus, abrigos de ônibus, foi 80, isso já tem reflexo. É só conhecer mais esse procedimento. Aí o que acontece? Há 25 dias da eleição, tá certo? Uma carta anônima chega ao Ministério Público e um promotor resolveu, baseado numa carta anônima, apócrifa, tá certo? Resolveu abrir um inquérito para investigar e coloca no site. E aí o que acontece? Eu vou parar no horário nobre da televisão. Olha, eu acho que é uma falta. Eu respeito o Ministério Público, valorizo o Ministério Público, acho fundamental, tá certo? Como um órgão de controle e de combate à corrupção e de cobrança da legalidade da lei nas instituições públicas, mas eu acho que houve aí coisas que me estranharam muito. O senhor soltou uma nota indignado. Soltei uma nota porque fiquei entre angustiado e indignado, muito triste, porque durante 12 anos jamais sofri essa acusação. Depois de deixar a prefeitura, através de uma carta anônima, em plena campanha eleitoral, um promotor, com a carta apócrifa e uma carta anônima, resolve abrir um inquérito. Francamente, eu acho que a próprio Ministério Público, eu soube que retirou isso do site, porque eu não acho uma coisa sensata. Alexandre Cavalcante. Boa noite, Diógenes. Boa noite, Robson. Boa noite, candidato Carlos Eduardo Alves. Boa noite aos amigos ouvintes da 96 e os internautas. Candidato, o senhor tem insistido num discurso onde procura mostrar a falta de experiência da sua concorrente Fátima Bezerra e o fracasso da administração do governador Robson Faria, e se coloca como o candidato melhor preparado para governar o Rio Grande do Norte, tendo como base a sua gestão como prefeito de Natal. O senhor tem consciência de que governar o Rio Grande do Norte é diferente, é muito mais difícil do que governar a capital? Uhum. Sim. O que eu tenho, na realidade, eu fui testado e fui aprovado. Prefeito da capital, administrando o segundo orçamento do Rio Grande do Norte, tendo inclusive feito 2 ajustes fiscais na prefeitura e tendo resgatado a normalidade administrativa e financeira da prefeitura de Natal, e a nossa proposta de unir as forças de lideranças do Rio Grande do Norte num pacto para resgatar o Rio Grande do Norte.
Eu acho que o Rio Grande do Norte está falido. O Rio Grande do Norte hoje não tem receita sequer para pagar o salário dos servidores, muito menos para custeio e muito menos para investimento. O senhor vai pegar aí, Carlos, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, o Ministério Público, que foi tema da pergunta anterior, que levam os três uma boa soma de recursos do governo do Estado. Eu vou levar. O senhor vai propor um pacto? Vou propor o pacto, vou levar também, e eu vou abranger isso. Só para completar, o Tiago Bezerra toca nesse ponto do Odécimo, né? Com relação ao do Odécimo, de forma clara, qual sua posição? Vai enfrentar a resistência da Assembleia, do Tribunal de Justiça, na mesma linha da pergunta de Alexandre Cavalcante, eu quis fazer esse registro. Olha, Diógenes, eu vou abranger mais isso, vou dar mais amplidão a isso. Eu vou chamar as forças empresariais, as forças sindicais e vou formular esse pacto. Evidentemente que o Poder Executivo vai fazer o seu dever de casa. Se eu não me engano, os governadores anteriores, desde Vilma para cá, Osalba, Robson, tentaram reunir essas forças, tentaram reunir essas lideranças. Quando o senhor fala em reunir lideranças, inclui inclusive as lideranças de oposição? Olha, o meu pacto é de união de todo o Rio Grande do Norte, tá certo? Eu acho que o Rio Grande do Norte ou se une e através do diálogo, da transparência, a gente procura uma saída para o Estado ou então não há solução. Nós vamos, segundo informações que nós temos, e isso não é difícil de concluir, hoje o Estado está pagando em dia porque está usando de novo o dinheiro dos aposentados, o que é uma bomba relógio, vai estourar lá na frente. Mas depois de outubro, em novembro e dezembro, vai voltar a atrasar. O senhor não chegou a utilizar também o Fundo Previdenciário? Nenhuma vez. Desde a campanha passada, o senhor fazia essas críticas já em campanha, mas já estava utilizando, como ficou demonstrado pela Câmara de Vereadores, que o senhor estava utilizando recursos que deixava de ir. Na prática, era um recurso que deixava de ir para o fundo previdenciário. O senhor teve que fazer um acordo para evitar um processo por improbidade administrativa e hoje, inclusive, foi protocolada uma ação nesse sentido da parte do vereador Sandro, questionando que, mais uma vez, esse fato estaria acontecendo. Coisa que aconteceu também em 2008. Antes, eu acho que na sua segunda gestão, isso também aconteceu na tentativa de fechar as contas para entregar para a sua sucessora. Complementando na linha dessa questão do vereador, ele aponta um rombo milionário na Natalprev e tenta responsabilizar não só o ex-gestor, o ex-prefeito da capital e o atual também, o prefeito Álvaro Dias. Aí, complementando a pergunta, que até o senhor falou em entrevista anterior comigo. Daqui a pouco eu não vou falar, né, Robson? Mas só para contextualizar, candidato. Porque o senhor falou, porque é uma sucessão de fatos, né? O senhor, inclusive, em entrevista anterior conosco, na 96 FM, disse que estavam os dados completamente transparentes na Natalprev. Mas esse fato não condiz com a realidade. Vamos deixar o candidato responder. Bom, agora, finalmente chegou a minha vez. Sim. O que eu quero dizer é que nas minhas passagens pela prefeitura, nós deixamos o fundo previdenciário intacto. Em 2008, houve um empréstimo do fundo, mas que nós devolvemos com juros e correção monetária 2 meses depois. Isso foi explicado ao Ministério Público, isso foi explicado ao Tribunal de Contas, tanto que isso não gerou nenhum processo de improbidade administrativa. Tá? Depois, nós aprovamos na Câmara para utilizar apenas para pagar os aposentados. Mas o Tribunal de Contas nos convocou e nos disse o seguinte: olha, prefeito, isso é ilegal. O senhor fizer isso, vai ter graves sanções contra o senhor e contra a sua gestão. O senhor deve procurar uma outra situação. E aí eu recuei, apesar de estar com a lei aprovada da Câmara,
devolvemos aquilo que tínhamos pago aos advogados, aos aposentados, tá certo? Devolvemos com juros e correção monetária, e ao invés disso nós fizemos um TAG, um termo de ajuste de gestão, junto ao Tribunal de Contas e junto ao Ministério Público de Contas. E aí, o que aconteceu? Nós conseguimos, através desse TAG, baixar a prefeitura do limite fiscal e do limite prudencial. Porque a prefeitura de Natal, com a crise econômica causada pela administração da presidente Dilma Rousseff, que quebrou o Brasil, faliu o Brasil chegou a decrescer mais de 8% no produto interno bruto. Foi a maior queda, segundo os analistas de mercado, da história da República. O Brasil nunca enfrentou uma recessão tão grave, tão profunda quanto essa. Isso gerou, o Brasil voltou a ter 2 dígitos de inflação, o Brasil gerou 14 milhões de desempregados, e aquilo acabou com o impedimento da presidente Dilma, agravado pelo Petrolão, não é? O fato é que essa crise teve reflexo nas administrações estaduais e do município. O que aconteceu aqui? Aqui, momentaneamente, nós atrasamos salário, mas fomos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, e fizemos um ajuste. Tomamos medidas de austeridade, quebramos isenções, por exemplo, para clínicas e hospitais privados, né? Nós tínhamos, por exemplo, algumas facilidades que a prefeitura alugava e a pessoa ficava dispensada de pagar o IPTU. Nós eliminamos isso, né? Uma outra coisa, nós fizemos um censo e tiramos mais de 400 funcionários fantasmas, né? Mais do que isso, nós revisamos os contratos de aluguel mais uma vez, nós revisamos os nossos contratos com os fornecedores mais uma vez. Eu tomei até uma decisão que não era usual de um prefeito. Durante o ano todo de 2015 até meados de 2016, ninguém viajava na prefeitura se não tivesse autorização do prefeito. Então o senhor nega qualquer tipo de rombo milionário na Natalprev? Não tem rombo na Natalprev, o dinheiro do aposentado está intacto. Agora, nós temos um passivo da crise. Nós devemos. O salário está em dia, a saúde está funcionando, a educação está funcionando, a assistência social está funcionando, a prefeitura está investindo em infraestrutura, está investindo no esporte, está investindo na cultura. Agora, há um passivo da crise. E esse passivo, eu negociei até ser prefeito e hoje essa negociação vem. Agora, há atrasos, mas essa negociação está sendo realizada permanentemente, incessantemente, a cidade funcionando e a gente saindo da crise, né? Que foi a crise. É bom dizer uma coisa, Diógenes, não foi por gastos perdulários, tá certo? E nem foi, muito menos, tá certo, por irresponsabilidade fiscal. Foi queda de receita causada pela recessão econômica. Mas, mesmo assim, a prefeitura está aí. Meu caro Eduardo, você é um político vitorioso, né? Foi 3 vezes eleito deputado estadual, depois virou vice-prefeito, foi reeleito, assumiu na desincomptabilização da então prefeita Vilma de Faria, assumiu, foi reeleito e depois ganhou novamente a eleição. Mas você tem fama de ser mau político, não dá bola para os políticos. E vai ter que abrir uma negociação, se ganhar a eleição de governador, no dia 1º de janeiro, para tentar reduzir o duodécimo da Assembleia Legislativa. Como é que você vai fazer essa matemática, já que você é visto assim, inclusive na Assembleia, eu circulando, rapaz, vou estar em casa do Eduardo, a gente não vai ser nem convidado para posse, e coisa e tal, algumas das reclamações que os deputados fazem. De onde vem essa fama de Carlos Eduardo Alves? Como é que você vai abrir essa negociação com a Assembleia? Porque vai depender da Assembleia para você chegar ao Tribunal de Justiça e também ao Ministério Público.
Alexandre, veja, na realidade a minha carreira política, ela está mais no executivo. 12 anos prefeito e quase 6 anos, não é? Secretário de Estado e 10 anos deputado. Então, é uma formação mais de gestor, de administrador, de executivo. Mas eu quero lhe dizer que, nesses 12 anos prefeito, eu tive boa relação com a Câmara. Evidentemente que aqui e acolá houve divergências, próprio da relação entre os poderes, né, da democracia entre os poderes. Todo mundo só gosta de ouvir sim, né? E a gente, no executivo, é preciso dizer sim, mas é preciso também dizer não. Então, por exemplo, todos os projetos de ajuste fiscal que nós fizemos na prefeitura e que deu resultado, eu mesmo fui à Câmara, eu mesmo fui à tribuna da Câmara, né, explicar aos vereadores. E tive uma boa relação com os vereadores. Eu acho que eu nunca tive maiores problemas, né? Divergências houve, mas também houve convergência. E eu acredito que eu já tenho essas relações na minha vida, essa experiência, e não vou ter dificuldade de negociar com a Assembleia e com os demais poderes. Candidato, uma pergunta do internauta aqui, o Inácio Colombita Araújo está perguntando qual é a fórmula que o senhor tem para melhorar a saúde nas diversas regiões do estado e a questão do hospital geral, hospital de trauma aqui em Natal, que já foi prometido pelos governadores que, né, desde Vilma se fala muito na construção desse hospital. Veja, Diógenes, evidentemente que a gente vai chegar na saúde, mas primeiro a gente tem que fazer o ajuste fiscal para botar salário em dia, pagar o custeio e voltar a botar os serviços para funcionar. Perfeito. É porque a pergunta Agora, do saúde muito... A saúde é o seguinte, a saúde, nós temos 24 hospitais regionais e os que eu estou conhecendo, de Açu, de São Paulo Potengi, de João Câmara, o de Angicos, e de várias cidades que eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas e até conhecer, eles estão completamente desestruturados. Não tem equipe multidisciplinar médica, não tem equipamentos, né? Então, hoje, tem até espaço físico adequado para um bom desempenho da assistência de saúde, para atender a resolutividade da média e da alta complexidade, mas a saúde do Rio Grande do Norte faliu. Queda de investimento, né? Não existe mais saúde nos hospitais regionais do Rio Grande do Norte. Candidato Carlos Eduardo, então, só para dentro desse assunto, o cartão postal da saúde do Rio Grande do Norte é o Valfredo Gugel. Eu, um outro dia, fui visitar um amigo que teve um AVC e entrei bom e saí doente, porque você é uma fedentina danada, quer dizer, povo no corredor. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Eu costumo dizer que a pessoa chegando no Valfredo Gugel bom, ela sai doente. E se chegar doente, morre. Porque por falta de atendimento, é dificuldade muito grande. Tem jeito. Teve médico governador do estado, né? No caso da ex-governadora Rosalba Ciarlini, não conseguiu Qual o seu plano? acabar. Olha, no passado, Alexandre, esses hospitais regionais funcionavam. Por exemplo, o camarada quebrava um braço em Açu, ele consertava em Açu. Se ele quebrava ali em Itajá, que é vizinho de Açu, ele consertava em Itajá. Ele não vinha 3 horas de automóvel para Natal, para enfrentar mais uma fila. Terapia. Exatamente. Os hospitais, pela falta de investimento, eles desestruturaram. Então, o que tem que se fazer? Eu sou o que eu vivi. Quando eu assumi em 2013, vocês se lembram como estava Natal? Uma cidade de cabeça para baixo. A primeira coisa que a gente fez foi botar salário em dia, né, voltar a fazer o custeio das secretarias e voltar a investir. O maior problema que nós tínhamos em 2013
era a saúde. Então, o que foi que a gente fez? Começamos a trabalhar e fizemos a reforma, ampliação e aclimatização de 53 unidades de saúde. Fizemos mais 11 unidades de saúde na cidade. Construímos mais 3 UPAs, unidades de pronto atendimento, uma na Zona Norte, uma na Zona Oeste, na Cidade da Esperança, e outra na Cidade Satélite. E mais do que isso, fizemos o primeiro hospital municipal de Natal, que é o Hospital Municipal Nilton Azevedo. A Tribuna do Norte mostrou que tem 6 UPAs construídas, prontinhas, fechadas no interior do estado. Só para complementar, e eu queria saber se o senhor vai botar para funcionar. Olha, a UPA ela é tripartite. O que quer dizer isso? Ela tem recurso federal, recurso estadual e recurso municipal. As 4 UPAs de Natal, ela não tem 1 centavo do governo do estado. Ela tem recurso do governo federal e o município coloca a parte dela e a parte do estado. O que está faltando nessas UPAs é exatamente a parte do governo do estado e os municípios, tá certo? Acabar com essa história de ambulância, tá certo? E começar a investir na saúde. Então é pertinente a minha pergunta. O senhor vai botar para funcionar Sim. as 6 UPAs que estão prontas? Como meta é o seguinte, recuperar os hospitais regionais para que as pessoas sejam tratadas aonde moram, ou no máximo na região onde moram. E essas UPAs, sem sombra de dúvida, elas são no cinturão da Grande Natal e elas são anteparos para preservar a cidade de Natal. E evidentemente que há muito tempo existe a demanda do hospital de trauma, que esse é o objetivo a ser perseguido. Quem já fez o primeiro hospital de Natal pode dizer que com persistência, com insistência, nós vamos alcançar esse objetivo com muito trabalho. Eu falei ontem aqui, o meu menino Daniel me perguntou quando é que vai ter o próximo hospital. Eu disse, não sou governador, vou ver se eu pergunto aos candidatos. Robson Carvalho. Pergunta ao candidato Carlos Eduardo. O senhor se coloca na propaganda eleitoral como um candidato testado e aprovado. O senhor considera Rosalba Ciarline testada e aprovada como governadora do Rio Grande do Norte? Olha, Rosalba foi governadora e ela me parece que fez uma gestão que eu não conheço os percentuais na época, eu não me lembro se ela foi aprovada, se ela foi reprovada. Eu sei o seguinte... Bateu uma desaprovação de quase 80% foi, né? Nos meses finais Rosalba teve a grande dificuldade de pegar, ela ser do DEM e pegar o governo do PT. E o governo do PT é discriminador, discrimina. Ele não atende. Ela não foi boicotada também pelo próprio partido, o senador Zé Gripino, que é seu companheiro de chapa, que inclusive impediu que ela fosse candidata à reeleição? Olha, com toda franqueza, eu nunca conversei com Rosalba a respeito disso. Nunca. Nunca tive esse tipo de conversa com Rosalba. O que aconteceu no governo dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, tá certo? Eu sei apenas, assim, falavam na época, que ela, como era a única governadora do Brasil do DEM, tá certo? E o oposto do DEM, que é o Partido dos Trabalhadores, né, estava no poder, não dava o tratamento devido, exatamente por preconceito ideológico. O senhor falou mas discriminação, eu, francamente... Mas o senhor teve melhor sorte, né, com o PT, porque o senhor teve algumas alianças com o PT em vários períodos, e o senhor foi bem atendido como gestor da capital, né? Fui. Eu teve melhor sorte, né? Eu fui o bom... inclusive, José Disseu, na prefeitura de Natal, né? Olha, eu, prefeito de Natal, Lula presidente, nós tivemos uma excelente relação. Lula, eu digo Lula porque o presidente Lula, né, nós tivemos uma excelente relação. Eu era de um partido, que era o PSB, que era aliado no plano nacional ao PT, e eu tive realmente tive parcerias boas com o governo do presidente Lula. Depois eu comecei numa parceria boa com a presidente Dilma Rousseff, mas não avançou, porque em 2014, como eu não apoiei o PT e não apoiei nem Fátima para senador, nem Robson para o governo, porque os dois estavam juntos e misturados, né, naquela campanha, e eu não apoiei essa chapa. Mas o senhor já esteve junto e misturado com eles em outras campanhas. Em outras campanhas.
Mas essa de governo não estava, nem do Senado. E eu senti bastante, quando entrou o ano de 2015, tá certo? A discriminação e muitas vezes a falta de respeito do governo Dilma Rousseff com a cidade de Natal. O senhor me dá uma oportunidade de perguntar quer só um complemento da pergunta anterior, né? Coloquei o assunto de Rosalba, porque o senhor escolheu como seu vice-companheiro de chapa o filho de Rosalba Ciarline Rosado, que é o Cadu Ciarline, tem 31 anos de idade, e eu gostaria de saber se, numa necessidade de que ele venha assumir o governo do Estado, até porque essa será, primeiramente, a sua função constitucional, se ele está testado e aprovado, se ele tem condição realmente de assumir, numa necessidade, o governo do Estado. Olha, ele tem uma boa formação acadêmica, ele tem uma experiência de secretário em Mossoró, é um rapaz inteligente, é um rapaz que eu tenho a melhor impressão dele, e acredito o seguinte, que dentro da coligação, quem tinha a melhor representatividade eleitoral era, na realidade, o representante de Mossoró e da região oeste. No caso, o PP, que está aliado conosco. E a escolha dele me agradou muito. Eu gosto muito. Deu resultado em termos eleitorais? Como é que está a situação na região oeste e especialmente em Mossoró? Olha, a campanha tem crescido bastante. Como eu lhe disse, a campanha começou com a televisão há 10 dias atrás e até o prazo legal do final dela em outubro, eu tenho a melhor expectativa de crescimento em Mossoró e na região oeste. Candidato, o governador Robson Faria, que já foi seu aliado e amigo muito próximo, tem dito na propaganda eleitoral, e por onde anda, que o senhor não deu sequer um telefonema de solidariedade no momento da crise prisional. Aliás, não foi um só, foram vários momentos na atual gestão. E que, juntamente com outros aliados da bancada federal, trabalhou contra a gestão dele, a gestão estadual, impedindo, inclusive, o envio de verbas federais para o Rio Grande do Norte. Ele disse isso no debate da Band, que eu mediei, tem dito isso também na propaganda. E aí eu lhe pergunto, é uma oportunidade do senhor responder até o governador, que tem batido muito nessa tecla. O senhor deu as costas ao governador, Robson Faria? Olha, não foi nem um telefonema, eu fiz muito mais do que isso. Quando ele atrasou os salários, que era todo mês atrasado, e a Polícia Militar, sem receber o salário, entrou em greve, porque não tinha como pagar as contas, não tinha como pagar a alimentação da sua família. A cidade ficou totalmente sem policiamento. Quem foi que botou a guarda municipal na rua e com o aplauso do povo de Natal? Fomos nós. Ele disse que não e está sendo ingrato? Não, mas eu acho que o governador não se apercebe do que as pessoas sabem. Porque naquela oportunidade, se não fosse a guarda municipal, realmente Natal tinha entrado numa convulsão social. Porque ficou totalmente despoliciada. Eu me lembro que eu cheguei nesse dia 6 horas da manhã na prefeitura e chamamos a guarda e jogamos a guarda na rua. E a guarda deu conta do serviço em Natal, tanto que as pessoas, através das redes sociais, da imprensa, vocês acompanharam. Então eu acho que o governador está esquecendo dessas coisas. Apesar desse esforço, o candidato Carlos Eduardo, Natal é uma das cidades mais violentas do país. O Rio Grande do Norte passa por uma crise muito grande de segurança pública. Todo mundo fala no déficit de policiais, há algo em torno aí entre 6 e 8 mil policiais que estariam faltando à gloriosa Polícia Militar. Quer dizer, qual é o seu projeto para a segurança, para que o cidadão volte a... Essa é a pergunta do Antônio Ramalho, que é o nosso internauta. Confiar no Estado. Confiar no Estado. Se sentir seguro. Começa tudo o seguinte, olha, o Estado está falido. O Estado não tem receita sequer para pagar salário em dia. Quando não paga salário em dia, tem greve, até de policial, tá certo? Então, nós temos que botar
o orçamento e a despesa dentro da receita, tá certo? Arrumar essa casa e passar a investir em segurança. Porque tudo é investimento. Evidentemente que não é só recursos, é gestão também. É recursos e boa gestão. Agora, na prática, a como é que gente o senhor vai sabe, fazer isso? Tem a alguma gente medida sabe, específica que o senhor pretende tomar? Veja o que eu penso sobre segurança. O investimento tem que ser em inteligência, em tecnologia. O investimento tem que ser policiamento ostensivo na rua, polícia na rua, tá certo? Analisando, inclusive, através da inteligência, as manchas criminosas, tá certo? E investimento nas forças de segurança. As manchas criminosas que o senhor fala seria cortar na própria carne? Não, manchas criminosas, porque você sabe onde tem a ocorrência. Perfeito. Através da inteligência, você sabe onde é que está o crime. O mapeamento do crime. Mapeamento as do manchas crime. criminais, né? Manchas criminais. Através da inteligência, você chega lá. Então, isso é fundamental, né? Depois, as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, tá certo? Tem que trabalhar com treinamento, com equipamentos e com motivação profissional e salarial. Depois, está aí o Ministério da Segurança Nacional, que foi uma das coisas boas que esse governo federal fez. Ministério da Segurança Pública. Da Segurança Pública. Esse ministério já foi anunciado que tem vultosos recursos, né? Tem muito recurso. E o governo federal pode e deve ajudar os estados brasileiros. Então, realizarmos bons projetos para que a gente possa trazer para os recursos, para que a gente possa aumentar o alcance da prevenção e da repressão ao crime. E depois, Diógenes, para que seja uma ação consistente, a gente tem que retomar o desenvolvimento econômico do Estado. Perfeito. A gente tem que voltar a crescer e a criar empregos. Eu acho que é um conjunto de medidas, de ações, que vai fazer com que a gente diminua radicalmente esse problema e devolva esse troféu, ou sei lá, essa coisa de ser o Estado mais violento do Brasil. Candidato, felizmente nosso tempo está chegando ao fim. E eu gostaria, nesse momento final da nossa sabatina, fazer perguntas rápidas e respostas rápidas. Uma rodada de perguntas aqui com cada um. Alexandre Cavalcante, pergunta rápida, resposta também rápida. Eu queria insistir nessa questão da segurança. O senhor não acha que deveria chamar os prefeitos municipais para que eles participem também desse esforço em oferecer segurança ao cidadão? Porque as coisas acontecem nos municípios, não acontecem no Estado. Né? Eu acho que a sua pergunta eu tomo como uma sugestão. Eu acho que na política de segurança deve ser ouvido, sim, os prefeitos. Governo federal, estadual e municipal. Num esforço... As três esferas de governo devem somar esforços no sentido de ir nesse problema que hoje é o principal problema da nossa população. Robson Carvalho, sua pergunta rápida? Rapidinho. Então vamos lá. Candidato, o mundo está evoluindo muito rapidamente no quesito conhecimento e no acesso a esse conhecimento. Eu estou querendo falar a respeito da educação. Eu pergunto, qual é a sua concepção da escola do futuro que já deveria estar acontecendo agora no presente? Veja, a escola com ações complementares. A escola que traga cursos de economia para formar empreendedores. A escola que traga cursos de tecnologia para incentivar inovações. A escola que traga a cultura para dentro dela. Música, dança, teatro, audiovisual, cinema, né? A escola que ensine línguas, tá certo? Cursos de línguas, né? Essa é a escola, tá certo? Objetivamente, isso é uma pergunta, uma resposta, né, Diógenes? Eu estou sendo objetivo. Então, eu acredito nessas atividades complementares que nós vamos levar
à frente do governo do Estado através da Secretaria da Educação. A minha última pergunta, o senhor acredita que Ciro Gomes, candidato do PDT a presidente, ainda tem chances na atual corrida eleitoral? As pesquisas mais recentes apontam aí um segundo turno com Bolsonaro e Fernando Haddad. O senhor acredita ainda no candidato do seu partido? Veja, Diógenes, eu li uma análise na Folha de São Paulo, há 10 dias atrás, por aí, que através de várias pesquisas, não só uma, duas, nem três, nem quatro, várias pesquisas, o eleitor brasileiro vai decidir, nos últimos 10 dias, majoritariamente o seu voto. Ou não majoritariamente, mas um contingente bastante expressivo é que vai decidir o seu voto nos últimos 10 dias. E eu acredito essa que... é a esperança de Geraldo Alckmin, de Marina Silva. Então eu acredito que Ciro também, tem mantido uma performance no segundo lugar. E eu acho que nós não precisamos mais ter nesse país ódio, divisões, preconceitos, o lado de cá, o lado de lá, nós contra eles. Eu acho que nós temos que construir uma proposta de paz que construa um Brasil novo que todos nós queremos. Um Brasil de desenvolvimento econômico, de oportunidades de trabalho e salário para as pessoas. Porque o que mais dignifica o homem e a mulher é o trabalho e o salário no final do mês. Então a gente precisa de paz e não de radicalismo político. O Brasil precisa de paz para voltar a construir o seu desenvolvimento e o seu progresso. Dentro desse escopo, eu coloco a candidatura de Ciro Gomes, também testado e aprovado, prefeito bem avaliado de Fortaleza, governador do Ceará, o melhor do Brasil na sua época, ministro de Estado por 2 vezes, tá certo? Preparado, está pronto para ser presidente do Brasil e levar esse país a dias melhores. Eu tenho perguntado a todos, não vou deixar de perguntar ao candidato Carlos Eduardo, nesse minutinho final, por que votar em Carlos Eduardo no dia 7 de outubro? Porque Carlos Eduardo tem 30 anos de vida pública e nunca respondeu a nenhum processo de improbidade administrativa, nem de desvio de conduta, nem desvio ético. Porque Carlos Eduardo administrou por 4 vezes o segundo orçamento do Rio Grande do Norte, e todas elas aprovado e com maiorias crescentes a cada eleição, testado e aprovado. Então eu tenho experiência e me permita lhe dizer, capacidade de trabalho para unir esse Estado e que a gente, com essa união, a gente possa resgatar o Rio Grande do Norte. É isso aí, eu queria agradecer o candidato Carlos Eduardo Alves, do PDT, que participou da 7ª sabatina no Minuto 96 FM com os candidatos ao governo do Estado. Agradecer Carlos Eduardo, agradecer Alexandre Cavalcante pela participação na sabatina, agradecer a Robson Carvalho também pela participação e agradecer a você, internauta, que está acompanhando com a gente, você ouvinte da 96 FM. Agradecer também a turma do Ponto Criativo, essa agência digital que está nos dando suporte aqui para esta cobertura e para este programa. Agradecer a toda a minha equipe, a equipe do Portal do Minuto e a turma toda da 96 FM. Tenhamos todos uma boa noite. Amanhã eu encerro a série de sabatinas com o candidato Heró Bezerra, do PRTB. Estarão comigo aqui os jornalistas Enio Cinedino e a repórter Vanessa Camilo. Tenhamos todos uma boa noite. Até amanhã.